Olá, tudo bem? Como é que você está, querido aluno? Bom te ver aqui novamente. Hoje nós vamos dar continuidade do assunto que falamos na última aula. Nós vamos falar sobre radiações e suas aplicações na saúde. O nosso papo hoje vai discutir o avanço tecnológico na aplicação das radiações na medicina diagnóstica e no tratamento de doenças. Essa é a habilidade que você vai trabalhar com a aula de hoje. Na verdade, não é uma aula, a gente vai ter aqui um bate-papo, tá? Onde nós vamos falar sobre avanço tecnológico, vamos falar sobre os benefícios da tecnologia, tratamento de doenças, radiação e saúde, os malefícios e também medicina diagnóstica. Bom, vamos recapitular um pouquinho para a gente relembrar a nossa última aula, onde nós falamos aí sobre ondas eletromagnéticas, tá? Você está vendo aí na sua tela todas as informações que a gente teve na aula passada sobre as ondas. O que é importante você ver? Nós aprendemos esse Y de cabeça para baixo aí, né? Na verdade, a letrinha que mostra o comprimento da onda, tá? Depois a gente tem ali a letra A representando a amplitude e a letra F representando a frequência. Nós vimos também que existem ondas com frequência maior e ondas com frequência menor e ondas com frequência maior. E aí a gente consegue classificá-las. Dessa forma, nós temos ondas com frequência menor, como, por exemplo, micro-ondas, televisão. Temos também as ondas com frequência maior, que são aquelas que podem causar danos à nossa saúde. Raio-X, ultravioleta e os raios gama, tá? Outros exemplos eu trouxe para vocês de itens que estão aí no nosso dia a dia e que utilizam essas ondas. Nós temos lâmpadas fluorescentes, a geladeira, o micro-ondas, também temos a internet, aparelhos como o de ultrassom, raio-x, que fazem uso das ondas eletromagnéticas. As ondas, elas participam da nossa vida, elas estão aí no nosso dia a dia, nós estamos rodeados literalmente por essas ondas. A gente encontra ondas em sinais de satélite, Wi-Fi, nós temos no celular, antenas de TV e muitas outras coisas que estão no nosso dia a dia. E por isso, nós vamos falar sobre os benefícios e os malefícios que as ondas podem trazer aí para a nossa vida. Primeira pergunta que a gente vai responder hoje, ela trata, na verdade, de um benefício. Que problemas atuais as tecnologias que empregam ondas eletromagnéticas podem nos ajudar a resolver? Então, hoje em dia, a gente com certeza pode dizer que as tecnologias fazem uso das ondas para nos ajudar no avanço tecnológico, na comunicação mundial. Vou fazer uma pausa rápida aqui. Esse momento que nós estamos vivendo, vocês aí em casa e eu aqui, nós conseguimos dar sequência nas nossas aulas graças aos avanços tecnológicos e graças às ondas eletromagnéticas. Elas permitem que haja uma diminuição do distanciamento e melhora a comunicação entre as pessoas em todo o mundo. Também nos permite ganhar tempo. Quando a gente está com um pouco de pressa, precisa aquecer uma comida, ao invés de ir lá no fogão, preparar tudo, a gente põe no micro-ondas e rapidinho já está pronto para a nossa refeição. E também o desenvolvimento da medicina, que é o foco que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. Na medicina e saúde. Na medicina e na saúde, os avanços que a gente tem com a utilização das ondas, eles estão associados, por exemplo, ao diagnóstico precoce de algumas doenças. Aparelhos tecnológicos que fazem uso de ondas eletromagnéticas e que permitem descobrir doenças ainda no estágio inicial. Como, por exemplo, para o tratamento de doenças como câncer. O que acontece? No câncer, assim que é feita a identificação de um tumor, né, é possível fazer a radioterapia, que vai utilizar raios ionizantes para destruir as células que estão causando esse câncer. Também tem a luz infravermelha. Se você já fez fisioterapia ou conhece alguém que já fez, provavelmente você vai saber do que eu estou falando.
É comum, durante um tratamento com a luz infravermelha, aquela luz ficar direto no local que está machucado ou lesionado e ela vai aquecer. Então, ela faz o tratamento de dores musculares através da emissão de calor. E isso é possível graças às ondas de ultravermelha que são liberadas por essa luz, tá? Ainda falando na medicina e na saúde, o raio-x, a gente falou um pouquinho dele na última aula, né? Ele também permite a identificação de estruturas do nosso corpo, possibilitando os médicos a visualização e o diagnóstico, identificação de diversas coisas aí, como por exemplo um osso quebrado ou alguma estrutura que ele precise visualizar melhor. E como isso é possível? O raio-x, a gente viu que é um tipo de raio ionizante, não se esqueça, que penetra o nosso corpo. E aí ele vai ser aderido pelos ossos, fazendo com que forme aquela imagem que a gente vê num raio-x, né? E aí eu até coloquei aqui para vocês, a gente consegue ver por dentro do nosso corpo os nossos ossos. As ondas também permitem a visualização de estruturas dentro do nosso corpo. As mamães, quando estão grávidas, que fazem o ultrassom, elas utilizam ali, né, o médico utiliza um aparelho de ultrassonografia que vai, com a ajuda do gel, captar as ondas internas da mamãe, do bebê, ou se não é uma gestante, as ondas internas do corpo da pessoa e vai transformar essas ondas em imagem. E ela aparece na tela e pode até ser fotografada como resultado aí de ultrassonografia. Também temos a tomografia. A tomografia, ela pode ser feita de algumas formas variadas, mas geralmente a pessoa vai entrar naquele tubo, né? E aí ali, o que acontece? São feitas várias imagens como as de raio-x. E essas imagens acabam sendo aderidas e formam ali, né? Por exemplo, a imagem de uma estrutura específica, de um órgão específico, como o rim, o fígado, ou as estruturas do crânio, para que os médicos possam ver o que tem ali, identificar e visualizar e até dar diagnósticos também para o seu paciente com essa tecnologia que também faz uso das ondas eletromagnéticas. E a parte não tão boa? Que riscos e efeitos essas tecnologias oferecem às pessoas, à sociedade e à saúde? Bom, a gente pode primeiro colocar aí que esses riscos podem ser térmicos ou atérmicos. Como assim, professora? Os riscos térmicos são óbvios. E olha, não ache estranho quando a mamãe fala para você não dormir com o celular embaixo do travesseiro, não carrega o celular dentro do bolso. Porque as ondas eletromagnéticas que o celular recebe, elas podem acabar gerando calor. E a proximidade com o corpo, ou às vezes ali embaixo do travesseiro, pode fazer com que haja um superaquecimento. Alguns aparelhos são capazes de se autodesligar quando isso acontece, outros não. E aí podem acontecer alguns acidentes, como uma mini explosão ou uma queimação, ali do aparelho, tá? Então, não fique com o celular dentro do bolso, não durma com ele embaixo do seu travesseiro e nem deixe ele carregando na tomada além do tempo que ele precisa, tá? Risco atérmico. Os riscos atérmicos, eles estão associados à interferência de sinal que as ondas podem causar. Ainda falando sobre celular, é comum, por exemplo, quando uma pessoa vai pegar um avião, ter que desligar o aparelho. Por quê? Porque as ondas que são emitidas e recebidas por esse aparelho de celular interferem nas ondas de transmissão ali que o piloto precisa para poder fazer a aeronave voar e ter um belo pouso e tudo mais, tá? Calcula-se que entre 5% e 10% da população seja mais sensíveis às ondas eletromagnéticas. Eu acho que você aqui deve estar pensando, como assim? Às vezes, algumas pessoas tomam choque só de encostar em alguma coisa. Ou, por exemplo, numa estrutura metálica, ou às vezes até em outra pessoa. Isso acontece quando ela tem uma sensibilidade maior às ondas eletromagnéticas. 5% a 10% da população é capaz de sentir esse choque aí.
Alguns dos sintomas mais frequentes da longa exposição às ondas eletromagnéticas podem ser dores de cabeça, insônia, irritabilidade, depressão, e elas também, quando há uma exposição muito grande por um período maior de 5 anos, podem facilitar a formação de tumores. Essas informações são segundo a Organização Mundial da Saúde. Concluindo, então, a nossa aula de hoje, nós podemos dizer que os benefícios aí que nós temos da utilização e dos avanços tecnológicos das ondas eletromagnéticas na medicina e na saúde são para a comunicação entre as pessoas, para o avanço de pesquisas, para a diminuição entre a distância, né, que também facilita aí diagnósticos médicos que podem se falar por WhatsApp, por exemplo, e tratar por conferência de algum paciente. Possibilita também as viagens através de aviões, né? A alimentação rápida e o diagnóstico médico. Com relação ao malefício, mau funcionamento do sistema nervoso, compromete o sistema imunológico, aquele que protege, que defende o nosso corpo, também pode causar danos para a nossa visão, devido à longa exposição, computadores, televisores, aparelhos de celular, tá? Altera a comunicação e também o aspecto emocional. Olha só, hein, pessoal? Então, é bom a gente ficar esperto aí quanto ao uso das tecnologias, porque elas têm, sim, seu benefício, mas elas também podem causar danos se utilizadas aí de forma desenfreada, tá? E o principal, os acidentes invisíveis. Então, muito cuidado. A gente prefere, na verdade, que os aparelhos que não estejam sendo utilizados, inclusive, fiquem desligados para evitar qualquer tipo de acidente. E fica para vocês, você está vendo aí agora na sua TV, como pode ser feita a prevenção com relação à longa exposição das ondas eletromagnéticas. Então, prefira usar aparelhos no viva voz. Quanto menos contato direto você tiver, maior a proteção que você vai ter de receber essas ondas eletromagnéticas. Crianças têm maior campo de energia, isso é óbvio, né? E aí, para a gente proteger essas crianças, é bom diminuir o tempo de exposição que elas têm com aparelhos como iPads, telefones, celulares, tá? Telefones sem fio e roteadores dentro de casa são os aparelhos que mais emitem ondas eletromagnéticas, tá? Então, preferencialmente, se possível, deixe desligado durante a noite ou quando não estiver fazendo um uso contínuo deles. E somente ligue aparelhos como micro-ondas, TV, entre outros, na tomada quando você for realmente utilizar. Dessa forma, você cuida da sua saúde e aproveita a tecnologia da melhor forma possível. Muito obrigada e eu espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.